Olá, colegas. Tio Fran aqui. Iremos corrigir a prova Legatos do município de Bertolina, Piauí, realizado no último domingo, né? Hoje são 28/8 e a prova foi realizada no dia 25/8. Essa prova refere-se ao cargo de nível médio. Todos os cargos de nível médio tiveram essa prova de língua portuguesa, que é as questões que a gente vai corrigir agora. Vamos gastar 3 minutos para a leitura do texto. Mas isso fala? Mas isso fala, né? Esse é o título do texto. Em maio, um jovem inventor propôs à mostra o funcionamento de sua última criação, ao simpático monarca estrangeiro, que se dirigira a ele. Aliás, a única pessoa em toda a feira que lhe dera alguma bola. O jovem era o britânico Graham. O monarca, aliás, também o único naquela comemoração eminentemente republicana, era o nosso D. Pedro II, sempre atento às últimas tecnologias. Então aqui, colega, a gente vai ter uma visão geral aqui do primeiro parágrafo, tá? Tá falando que esse jovem era Graham, né? E ele estava numa feira e aí o Dom Pedro, né? Que foi o único daquela comemoração, aliás, que foi o único, a única pessoa em toda a feira que deu alguma bola para Graham, né? Foi o Dom Pedro II. Mas a gente vai ver lá na frente que quem percebeu isso foi Graham e não foi Dom Pedro II. Tá? Então, dando continuidade, Graham passou a Dom Pedro uma espécie de corneta, pediu que levasse ao ouvido, afastou para o fundo do estande, tomou um aparelho semelhante ligado ao de Dom Pedro por um fio. Apareceu murmurar alguma coisa. No mesmo instante, as palavras entraram pelos tímpanos do imperador. Ser ou não ser? Dom Pedro esperava por aqui, não esperava por aquilo. Deu um salto para trás e exclamou: mas isso fala, né? Então, essa informação de que Dom Pedro, né, não esperava por aquilo, ela é fundamental para que você venha compreender a questão 2, né, de compreensão textual. Claro que falava, era o telefone, uma invenção de Graham. Uma invenção a que Graham tinha chegado ao tentar criar um aparelho que ajudasse os surdos a escutar. E, sem querer, tinha inventado um meio de comunicação que seria útil para todo mundo. Essa informação, né, que Graham tinha chegado a tentar criar um aparelho que ajudasse os surdos a escutar, sem querer, ela é objeto, né, esse parágrafo é objeto da questão, se não me engano, da questão número 1. Dando continuidade. Ao dizer a Dom Pedro que pretendia comercializá-lo, o imperador respondeu: quando o senhor fizer isto, né? Quando o senhor fizer isto, né? Isto o quê? Comercializar, tá? O Brasil será o seu primeiro cliente. E foi pouco depois que Dom Pedro tornou-se o feliz usuário de uma linha ligando o Paço Imperial ao Paço de São Cristóvão, a primeira do Brasil e uma das primeiras do mundo. Desde então, ficou impossível imaginar o mundo sem telefone, não? Aí abaixo ele fala assim, não. De uns tempos para cá, as pessoas deixaram de falar ou de atender ao telefone, preferem receber mensagens escritas com os polegares a responder da mesma maneira. Esse parágrafo aqui não vai haver nenhuma questão referente a ele, tá? Só informar que, na verdade, nós devemos até se telefonar apenas com as mensagens digitadas, né? Aí, dando continuidade ao texto, imagine se, ao ligar para Dom Pedro naquele dia,
Grambel, depois de ouvir sua ligação, chamar 8 vezes, tivesse com a resposta a odiosa voz pastosa. Deixe sua mensagem na caixa postal. Entre o ser e o não ser, ele só teria o não ser. Colegas, uma informação importantíssima que eu estou achando até que essa data aqui que o... Aliás, não é nem a data da publicação, é a data do acesso, tá? Deixa eu ver. É a data da publicação. Geralmente, colegas, a banca Legatos, o Legatos, né, da vida, o Edmilson, que elabora as questões da Legatos, ele extrai um texto hoje e daqui a 5 dias vai ser a prova. Então, ele consegue fazer isso de forma bem eficiente, ou seja, consegue elaborar todas as questões ali quase em cima da hora. Tá? Dando continuidade, colegas, vamos ver aqui a questão de número 1. Trata-se de uma questão fácil, por quê? Porque é uma questão de compreensão textual, né, que nitidamente há, né, uma paráfrase bem simples, em que não há muito que... se você ler o texto e não conseguiu visualizar a alternativa, você vai voltando, você lê um parágrafo. Eu estou falando isso aqui de forma, de maneira que o concurseiro, né, o candidato, seja bastante amador. Lê um parágrafo e vai na questão. Lê outro parágrafo e vai na questão. Se ele sendo dessa forma amador, ele consegue encontrar a alternativa C. Quando ele fala assim: a inversão de Grambel, conforme o texto, em princípio, estaria a serviço de um outro objetivo. Ou seja, a inversão de Grambel tinha outro objetivo, que era o de... Aí, a alternativa C é correta por quê? Porque ele fala assim: auxiliar as pessoas com problema de surdez a se comunicar socialmente. Então, era esse que era o objetivo de Grambel. Não era necessariamente a invenção de telefone que iria se propagar a todos, né? Onde é que isso está no texto? Está bem aqui, ó. Era o telefone, uma invenção que Grambel chegara ao tentar criar, um aparelho que ajudasse surdo a escutar e, sem querer, tinha inventado um meio para a comunicação que seria útil para todo mundo. Então, a finalidade principal de Grambel seria o quê? O objetivo era auxiliar as pessoas com problema de surdez a se comunicar socialmente. Uma questão extremamente fácil para ser de uma banca Legatos. Vamos à questão de número 2. Deu um salto para trás e se exclamou: mas isso fala. Dom Pedro ficou surpreso. Por quê, colegas? Tá aí as 5 alternativas que você vai marcar a alternativa incorreta. Tá? Aí como foi que o Legatos pensou aqui? Ele pensou assim: eu vou trazer uma questão em que se o leitor, se o concurseiro pensar que Grambel, que Dom Pedro II já conhecia Grambel por algumas situações, né? Então, se o concurseiro pensar assim, ele vai marcar a alternativa A, vai marcar a alternativa C e vai marcar qual mais? Deixa eu ver. E vai marcar a alternativa E, né? Por que seria a alternativa B? Deu um salto para trás e exclamou: mas isso fala. Dom Pedro ficou surpreso porque considerou que aquele protótipo, né, aquela invenção primeira, não renderia os frutos a que se propunha o jovem. Por que essa questão está correta? Porque, na verdade, Dom Pedro II nem imaginava de que se tratava. Era algo novo, extremamente novo. Então, quando o Grambel pegou a corneta, né, e pediu que levasse ao ouvido, e aí quando ele observou ele colocando algo no ouvido e Grambel colocando algo na boca, o que ele pensou? Que aquele protótipo não renderia os frutos que se propunha ao jovem, ou seja,
eu vou falar daqui e você vai escutar. Eu vou falar de lá e você vai escutar aqui. Tá? Então, por isso é que a alternativa B é a alternativa correta. Agora, vamos analisar aqui a alternativa A. O Dom Pedro II ficou surpreso por quê? Porque achava que seria apenas um teste sem maiores conclusões precisas. Como é que Dom Pedro II iria, né, ficar surpreso por isso se foi a primeira experiência que ele teve com Grambel, né, ele não conhecia. Então, como é que ele ia achar assim, isso aí é apenas um teste que não vai ter nem maior conclusão precisa, se ele nem de fato sabia o que era? A alternativa C tá incorreta porque imaginava que construiria mais um dos muitos produtos que são testados, mas sem bom resultado. Como é que Dom Pedro II ia imaginar, né, que era mais um produto que iria testado sem bom resultado, se ele nem conhecia Grambel, né, para chegar a essa conclusão? Agora, se de fato o Grambel tivesse apresentado um terceiro produto cujos dos dois primeiros não tinham dado efeito, aí nós marcaria a alternativa C. Alternativa D. Pensou que Grambel estava notadamente sem público. Ele pensou, o Dom Pedro II pensou que Grambel estava notadamente sem público e quis chamar a atenção do imperador. Colegas, olha para cá. No primeiro parágrafo aqui fala assim, ó. Tá bem aqui. Um jovem inventor propôs a mostrar o funcionamento de sua criação. Deixa eu botar aqui. Um jovem inventor que se propôs a mostrar o funcionamento da última criação ao simpático monarca estrangeiro, que se dirigia a ele. Aliás, a única pessoa em toda a feira que lhe dera alguma bola. Então, quem percebeu isso não foi Dom Pedro II. Quem percebeu isso foi Grambel. Né? Dom Pedro II não estava ali de plantão contando quantas pessoas estavam tipo, ignorando a obra dele. Né? Então, é incorreto eu marcar que ele pensou, né? Dom Pedro pensou que Grambel estava notadamente sem público. Né? E a alternativa E, julgava impraticável que o jovem expositor pudesse despertar a atenção tão assertivamente. Então, se ele não conhecia, né? Se ele não conhecia Grambel, ele não ia julgar dessa forma. Então, perceba que o Legato, né? Trouxe a alternativa A, C e a alternativa E na intenção de que, de certa forma, Grambel já conhecia, Dom Pedro II já conhecia Grambel, onde na verdade não, e era algo que nunca se tinha visto, né? E quando ele parou para observar algo no ouvido dele com algo na boca de Grambel, ele pensou que não renderia os frutos que se propunha o jovem, ou seja, eu vou falar de lá, você vai ouvir aqui. Por ser algo que ele nunca tinha visto, ele chegou a essa consideração, ele ficou surpreso por esse motivo. Vamos à questão 3. Na Filadélfia, um jovem inventor se propôs, né, que presente do indicativo, a mostrar o funcionamento de sua última criação ao simpático monarca que se dirigira a ele. Dirigir é o pretérito mais que perfeito. As formas verbais transpostas para a segunda pessoa do plural do pretérito perfeito do modo indicativo estão adequadamente flexionados em. Aí, colegas, como nós vimos há poucos dias, em relação aos pretéritos do indicativo, né, que seria o eivara. E dentro do eivara, que é o pretérito perfeito, nós tínhamos uma referência que é o haste, né? O haste, pegaste, tá? E o pretérito imperfeito seria o vá, e o pretérito mais que perfeito seria o a. A primeira pessoa do indicativo, ei, do pretérito imperfeito, ei.
do imperfeito, vá. E do mais que é perfeito, a. Eivara. E dentro do ei, nós tínhamos a referência do este, do aste, jogaste, né? Como pretérito perfeito indicativo. Então, a partir do momento que você verifica o este, né? O este nas duas, né? O este, o aste, o ist, nas duas alternativas da letra C, você encontra ela como alternativa correta, tá? Então, dentro da nossa técnica dos pretéritos indicativos, você conseguiria aqui sem nenhum problema, né? E como a segunda pessoa é do plural, né? Você observou que acrescentou aqui o S, que é o único que diferencia da primeira pessoa do singular, da segunda pessoa do singular, da segunda pessoa do plural, quando o assunto é pretérito perfeito do indicativo. Vamos aqui a questão 4. Aqui a banca não quis investir no tempo preposicionado de mais substantivo. Ele investiu em algo, né? Em algo mais simples, né? Vamos ver aqui. O único naquela comemoração eminentemente republicana era o nosso Dom Pedro II, sempre atento às últimas das tecnologias. O sinal indicador de crase adequadamente empregado introduz um termo que apresenta a função sintática de. Esse AS aqui, ele introduz, né, um termo que começa em AS e termina em últimas tecnologias. Tá? É o chamado especificador, lá na morfologia, que a gente cansou de trabalhar. E agora nós chamamos dentro da análise sintática de termo preposicionado. Preposição mais substantivo. Tá? Então, para título a título de função sintática, nós temos o seguinte conceito que é bastante fácil, né? Justamente quando nós estamos aqui dentro, em cima da alegatos. Nós percebemos que esse termo preposicionado ele está vindo posposto a um adjetivo. Tá? Então, sempre atento na técnica do tão e do tanto, é tão atento. Então, sempre, 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 quando nós tivermos um termo preposicionado, tá? Depois de um adjetivo, a gente vai marcar complemento nominal. Quando nós tivermos um termo preposicionado, antes de um advérbio, a gente vai marcar complemento nominal. Quando nós temos um termo preposicionado, antes de um substantivo abstrato, nós teremos um complemento nominal ou um adjunto adnominal. Quando nós temos um substantivo concreto anteposto a um termo preposicionado, a gente vai ter um adjunto adnominal. Então, por esse atento aqui ser um adjetivo, e se fosse um advérbio, você poderia fechar os olhos, morder a língua, franzir a testa e marcar e dizer que esse termo preposicionado seria um complemento nominal. Não tem errado. Se é adjetivo, é complemento nominal. Se é o adjetivo que antecede o termo preposicionado, é complemento nominal. Se é o advérbio, é complemento nominal. Se é um substantivo concreto, pode ser um, pode ser adjunto adnominal. Se é um substantivo abstrato, pode ser complemento ou adjunto. Se é um substantivo concreto, é só adjunto e pronto. Portanto, aqui nós temos adjetivo e termo preposicionado, fecha o olho e marca complemento nominal. Uma questão muito fácil da legatos, essa questão número 4. Vamos à questão de número 5. Assinale a alternativa que confere ao texto uma avaliação disfórica acerca do uso do telefone nesses tempos atuais em relação à época em que, tá? Que seria o quezinho aqui, ó. Em que foi testado o Dom Pedro II. Tá?
Professor, mas eu não sei o que é disfórica. Disfórica parece com eufórico. Colega, mas assim, eu vou contar uns três para os colegas aqui sobre alegatos, tá? Alegatos, ela é uma banca em que o elaborador dela pensa assim, ninguém me alcança, né? Toda banca pretende avaliar a desenvoltura do candidato. E alegato pensa assim, não, ninguém me alcança. Ninguém fecha essa prova. Então ela sempre vai estar trazendo ali algo agravante e algo bastante agravante para que você não possa fechar a prova de língua portuguesa que eu estou me referindo. Das demais disciplinas ela não pesa tanto, né? São questões medianas. Vamos lá. Sinal alternativa aqui confere ao texto uma avaliação. Como eu tenho avaliação aqui substantivo e disfórica está vindo pertinho aqui, vai ser um adjetivo, então ele dá uma característica aqui dessa avaliação. Acerca do uso do telefone nos tempos atuais, em relação à época em que foi testado por Dom Pedro. Então ele traz uma avaliação de um dizer, né? De um dizer, trazendo como referência algo que foi falado que se fosse falado no passado, algo que é falado no presente que ia trazer uma avaliação negativa, né? Então qual foi essa informação? Foi essa aqui, ó. Deixe a sua mensagem na caixa postal. Que só faltou o nosso amigo Granvel ouvir essa mensagem. Então é algo que é falado nos dias atuais, né? E que Granvel iria se sentir desconfortável se fosse ouvido naquela época. Então, por esse motivo, nós temos aqui a alternativa E. Vamos à questão 6. Colegas, não quis corrigir essa prova do gabarito só por causa dessa questão, tá? E eu vou explicar o motivo. Assinale a alternativa cujos termos retirados do texto, né? Os termos destacados no texto, são ambos formados pelo mesmo processo de formação de palavra da língua portuguesa. Aí na alternativa A nós temos aqui, ó, mensagens, né, substantivo, né, e polegares substantivo. Então, aparentemente, mensagem e polegares, elas não têm elas são formadas elas são duas palavras primitivas. Ela apenas está no plural. A única justificativa que eu encontrei, né, que eu acho muito remota, eu vou aguardar a banca julgar os recursos para ela explicar para a gente por que essa alternativa aqui não tem, não é a letra A e a letra E, tá? Seria essa questão essa palavra mensagem aqui de ter sido, por exemplo, um neologismo, né? Um empréstimo linguístico por ter vindo da língua inglesa messenger, né? Mas isso é muito remoto. A outra hipótese, né, é que a palavra mensagem e a palavra polegares são duas palavras primitivas, ou seja, ela não sofreu nenhum processo de formação, elas são simplesmente palavra primitiva, elas não são derivadas de outras palavras e elas não são palavras compostas, tá? Então essa é a justificativa para não ser a alternativa A. A alternativa B, nós temos a palavra naquele e a palavra resposta. A palavra resposta é uma palavra primitiva, como polegares e como mensagem. E a palavra naquele, há uma contração, né, entre a preposição em e o pronome aquele. Ficaria naquele. Por isso que tem aqui duas processos de formação diferentes. Tá? E na alternativa C, nós temos um verbo, né? Com a desinência aqui, número pessoal. E nós temos aqui a palavra postal, que ela é uma palavra primitiva. Tá? Então, diferente também. E na alternativa D, nós temos aqui a palavra telefone, que é chamado de hibridismo, colega. Telefone, autocrático. Deixa eu ver quais são outras palavras. Democracia. São palavras que elas vocês vão ter que decorar isso,
porque são palavras que são formadas de radicais de línguas diferentes. Aí os colegas têm que entender que dessa forma ele chama de hibridismo, tá bom? Telefone, autocrático, democrático, tá? Nesse sentido. E a palavra mensagem seria uma palavra primitiva, né? Não sofreria nenhuma alteração. Agora, mesmo que os colegas se atrapalhassem, eu estou me referindo aos os alunos do curso, né? Se atrapalhasse da letra A até a letra D, na hora que chegasse na letra E, você ia encontrar o quê? Você ia encontrar aquilo que a gente falou lá na morfologia e treinamos bastante sobre o poder dos determinantes, tá? O poder dos determinantes, que faz com que esse artigo O venha substantivar qualquer palavra. Esse artigo O, o artigo A, ou um pronome adjetivo, tá? Ele venha substantivar qualquer palavra. Então, a palavra ser aqui é um substantivo e a palavra não ser aqui é um substantivo. Mas são duas palavras que não nasceram para ser substantivo. Elas estão aí através de uma formação de uma formação chamada de derivação imprópria. É você pegar um substantivo de outra classe e jogar ali um artigo antes, que ele vai ter o poder de substantivar qualquer palavra. Então nós temos aqui o ser, é uma derivação imprópria, e o não ser também é uma derivação imprópria, seria a alternativa E. Vamos à questão de número 7. Nós temos aqui, tem-se nas alternativas abaixo, exemplo de orações que, no período composto, se insere em que se insere, né? A legal está esquecendo o que faz é hora. Apresentam a mesma função sintática que um adjetivo. Pode expressar que um adjetivo possa apresentar, exceto na alternativa. Colegas, antes de tratar dessa questão, a gente vai lembrar uma coisa. Quando nós temos um pronome relativo, ele sempre vai iniciar uma oração, ele vai fazer parte de um período composto, em que a oração subordinada sempre vai ter uma função de adjetivo. Tá? Toda oração subordinada que começa com o pronome relativo que, essa oração ela tem a função sintática de adjunto adnominal, porque ela tem valor de adjetivo. Tá? Então, como é que eu vou encontrar essa questão que ela é uma questão muito fácil para nós do curso? Por quê? Porque nós estamos aí pintando e bordando com o conectivo que, sendo ele integrante, sendo ele relativo. Tá? Então, a única alternativa aqui, né, para que eu pudesse saber da letra D ou a letra E se fosse um pronome relativo, eu teria que voltar lá no texto. Porque esses 3 pontinhos aqui, alegado na sua malícia, ela quer que você volte lá no texto. Mas como eu verifico na letra B aqui, em que eu tenho esse aqui, que ele não é relativo, ele é integrante, pela técnica do isso, né? Uma espécie de corneta e lhe pediu isso. Aquela técnica lá que a gente aprendeu. Então, nós temos aqui o que? Conjunção integrante. Então, todas as alternativas, esse que é pronome relativo. Né? Exemplo, você olha para trás aqui e encontra o quê? Encontra um sintático nominal, né? Simpático monarca brasileiro. Você pega esse que aqui, olha para trás e encontra quem? Encontra o sintático nominal. Uma inversão, né? E se você olhar lá no texto, você também vai encontrar o quê? Vai encontrar um sintático nominal nesse e um sintático nominal nesse. Então, nós temos aqui a letra B, a única alternativa em que a conjunção é integrante. Sendo integrante, né, ele não vai ter a ideia de adjetivo, vai ter a ideia de substantivo, que nós chamamos essas orações de orações subordinadas substantivas, essas que iniciam com conjunção que é integrante. Vamos à questão de número 8. Doutor Pedro,
tornou-se o feliz usuário de uma linha ligando o Paço Imperial ao Paço de São Cristóvão. O pronome pessoal oblíquo, átono, destacado na oração, é considerado, aqui é aquela velha diferença, né, do se. O que e o se. O que na questão anterior, o se nessa questão e o como nas demais questões que a banca legado já trouxe, são as três palavras que são mais flexíveis, né, na questão na questão da sua classificação. Aí eu tenho aqui, Pedro tornou-se feliz, o feliz usuário de uma linha ligando o Paço Imperial ao Paço de São Cristóvão. Eu tenho aqui como referência aqui um sujeito, né? Beleza. E agora eu vou analisar se esse se aqui é uma partícula passivadora. Aí, coleguinhas, para que seja uma partícula passivadora, é necessário que eu tenha um verbo mais o se, como de fato tem no texto, eu tenho que ter uma preposição na frente, tá bom? Opa! E aí eu vou chamar de partícula passivadora, aonde o sujeito seria indeterminado. Eu tenho o verbo tenho, eu tenho o se, tenho, mas eu não tenho... Aliás, eu estou me referindo, olha, eu estou me referindo ao índice de determinação do sujeito, tá, colegas? Essa exemplo que eu estou dando aqui se refere a esse aqui, ó. Desculpem. Quando eu tenho o verbo mais se mais uma preposição, aí eu tenho o que? Eu tenho o chamado, esse se vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito, tá bom? Agora, o que seria a partícula passivadora? Com a partícula passivadora, o que eu vou ter? Eu vou ter um verbo mais se e o chamado sujeito paciente na frente, tá bom? E aqui o sujeito, ele está aqui atrás, o Dom Pedro tornou-se, tá? Então, para que eu tenha partícula passivadora, eu tenho que ter um verbo, um se e um sujeito paciente. Professor, dá um exemplo aí desse sujeito paciente. Vende-se carvão, vende-se casa. Ou seja, eu vou ter o vende-se carvão. Tá? Por que esse sujeito é paciente? Porque ele está envolvido numa partícula passivadora. Quem vai dizer para mim, acertar as questões alegados, que é a partícula passivadora vai ser a construção do vende-se carvão. Verbo mais se mais o sujeito paciente na frente. Tá? É diferente do índice de indeterminação do sujeito, que é verbo mais se mais preposição. E a passivadora não tem a preposição, mas tem um sujeito paciente embaixo. É só você decorar, vende-se carvão. Aí você pode associar isso aí a outros, né? Compra-se peixe e daí por diante. Dando continuidade, nós temos aqui mais três alternativas. Objeto direto reflexivo. Colegas, nós temos esse se aqui como reflexivo, tá? Que seria, na sua maioria das vezes, objeto direto mesmo. É quando eu tenho um verbo mais se, né? Em que esse verbo demonstra uma ação de uma mesma pessoa que pratica a ação e faz a ação ao mesmo tempo. Isso agora você complicou a situação. Reflexivo é assim. Quando eu falo assim, João feriu-se. Quando eu falo feriu-se, né? Quando eu falo feriu-se, eu não estou falando de sentimento, como tornou-se feliz, né? Estou falando de uma ação em que a própria pessoa fez e a própria pessoa sofreu, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu tenho o pronome direto, o pronome reflexivo, né? Que ele vai chamar de objeto direto reflexivo, tá? E quando eu tenho dizer que é objeto direto nesse caso aqui, ele não vai ser porque nem
até o verbo tornar, ele é um verbo até de ligação, dessa forma aqui. Então, dá para dizer que ele é objeto indireto. Tá? Ele é parte integrante do verbo. Professor, o que é isso? O que é parte integrante do verbo? Trata-se do verbo se, tá? Quando ele está envolvido em um que nós chamamos de verbos pronominais. Professor, o que é o verbo pronominal? O verbo pronominal é aquele verbo que ele só funciona com o pronome se. Tá? Ele só funciona com o pronome se. Tá? Imagina dizer assim, Maria suicidou-se. Tá? Então, quando eu falo suicidar, eu tô trazendo aqui no verbo suicidar, por exemplo, ou e o verbo tornar também é um outro exemplo, né? Que é um verbo que ele só funciona com esse se, tá? Aí você pode pensar assim, professor, me diz uma coisa, mas eu não posso dizer, por exemplo, que João se suicidou-se a si mesmo e aí eu vou encontrar um reflexivo. Não. Sabe qual é a diferença? É que o verbo suicidar, você não pode elevar essa ação para outra pessoa. Tá bom? Eu não posso falar assim, João suicidou José. Entendeu? Eu só pode ser usado para a pessoa mesmo. Tá? Mesma coisa o verbo queixar. João queixou-se de tanta dor. Professor, mas aí eu ouvi o meu colega falou que João queixou Maria lá na praça, mas nesse caso aí é um sentido figurado, porque o verbo queixar dentro das normas do sentido literal, você só pode queixar, você só pode queixar se é você mesmo, tá? E o que acontece aqui, quando você não consegue trazer para o que eu estou falando, né, de repente você encontrar um verbo que você pode direcionar a outra pessoa, é você olhar o lado, né, psicológico ou sentimental que o verbo traz. Porque todo verbo pronominal, o se é parte integrante do verbo. E todo verbo pronominal, ele vai dar uma denotação de sentimento ou uma outra denotação psicológica, momentânea, tá? Então, é assim que a gente consegue essa linha tênue, principalmente entre o verbo pronominal que traz a parte integrante do verbo, o verbo pronominal que traz o se como parte integrante do verbo e o verbo reflexivo. Ficaremos aqui com a alternativa E, para que os colegas pudessem ter uma visão melhor, necessitaria que a gente fosse fazendo aqui uns treinamentos bem pequenininho e ia gravando aos poucos para que pudessem ir verificando essa diferença. Vamos à alternativa 9. No que se refere à coesão textual, está correto o que se afirma acerca do elemento marcado em. Vamos lá. Um jovem inventor se propôs a mostrar o funcionamento de sua última criação ao simpático monarca estrangeiro que se dirigia a ele. Aí, esse termo destacado aqui funciona como anáfora indireta. Colega, quando a gente fala em anáfora, você olha o aspecto, você vai olhar o aspecto linguístico, que é exatamente o que ele está pedindo aqui, né? E o aspecto estilístico que se refere à figura de linguagem. Aqui é o aspecto linguístico. Como eu falei anteriormente, a Legatus ela pensa assim: ninguém me engana. Então você sempre vai encontrar uma questão que você vai dizer assim, não, eu nunca vi falar disso aqui, tá? Anáfora indireta? Existe a anáfora direta e existe a anáfora indireta. Quando a gente fala de anafórico, a gente está se referindo à coesão referencial, tá? E o que seria a anáfora direta? A anáfora direta, que não é esse caso aqui, é quando de fato você utiliza um referente, que vai ser um substantivo, como de fato aqui o referente quem é? Um jovem inventor se propôs. Jovem é o adjetivo, inventor é o substantivo. Tá?
Então, jovem inventor, nós temos aqui esse sintagma nominal ao qual ele está se referindo, né? O jovem inventor se propôs a mostrar o funcionamento de sua última criação. Quando eu tenho uma anáfora direta, né? Uma coesão anafórica direta, era se eu pegasse esse jovem inventor aqui e lá na frente desse texto, em algum lugar, eu utilizasse, por exemplo, como de corriqueiramente, né? Eu utilizasse um pronome, tá? Por exemplo, um jovem inventor se propôs a mostrar o funcionamento de sua última criação. Ponto. Ele demorou tanto tempo para isso. Esse ele, eu teria uma anáfora direta, certo? Eu tinha uma anáfora direta por quê? Porque eu ia, de fato, utilizar ali um pronome para se referir ao referente. Quando eu me refiro à anáfora direta, eu vou fazer isso de forma indiretamente. O que seria indiretamente? Seria assim, eu ia incluir um elemento novo que não fosse, né? Que não fosse um pronome, por exemplo, um advérbio, né? Para que pudesse fazer essa referência de forma indireta. Imagine quando eu falo a última criação e eu posso associar essa última criação com o inventor? Sim. Então aqui eu estou me referindo indiretamente, né? Diretamente, se eu pegasse esse jovem inventor aqui, por exemplo, e dissesse assim, ele parará, parará, parará. Entendeu? Aí sim, eu teria uma anáfora direta. Mas quando eu não tenho esse pronome, por exemplo, né? Retomando o referente, e sim um elemento novo que faz essa referência parecida, né? Jovem inventor e última criação. Tá? Aí eu tenho uma anáfora indireta. Mas, professor, me diz uma coisa. Esse aqui não seria aquela tal de coesão lexical, né? Porque eu estou falando inventor e eu estou substituindo por um outro substantivo. Seria se eu pegasse esse jovem inventor aí, né? E lá na frente eu colocasse, por exemplo, vamos dizer assim, o Albert Einstein americano, por exemplo. Aí eu traria o quê? Traria um jovem inventor, né? E associaria e colocaria entre aspas um adjetivo, né? Chamando ele de Albert Einstein, ou então chamando ele de gênio. Aí eu teria o quê? Eu teria gênio substantivo e teria inventor substantivo, teria uma coesão lexical, tá? Não cabe lexical aqui e não cabe anáfora direta utilizando pronome relativo. Cabe a anáfora indireta porque ele trouxe uma associação, né? Algo não ligeiramente parecido. Eu peguei, chamei o jovem inventor e utilizei a expressão sua última criação. Então, o jovem inventor tem algo indiretamente associado à última criação. Por isso que nós temos aqui a alternativa A. A alternativa B, por que ela está incorreta? No mesmo instante, as palavras entraram pelos tímpanos do imperador. Né? Ser ou não ser. Essas palavras aqui, ele funciona como uma anáfora direta. Sabe por que não funciona, colega? Por quê? Porque para ser uma anáfora direta, eu tenho que ter aqui o quê? Eu tenho que ter aqui, por exemplo, um pronome retomando um referente substantivo. Eu tenho uma outra classe, como por exemplo, um advérbio retomando um referente substantivo lá atrás. E as palavras, ela não é pronome, ela não é advérbio, tá? Então não tem nem chance dela ser uma função dela ser uma coesão referencial, tá? Somente direto, porque para ser direto eu teria que ter aqui um pronome, por exemplo. Se eu disser assim, as palavras são brilhantes, ponto. Elas trazem isso e aquilo, esse elas aí seria uma anáfora direta. Vamos à alternativa C. Ao dizer ao Dr. Pedro que pretendia comercializá-lo, o imperador respondeu: funciona como uma anáfora? Sim. Direta? Sim. Por quê? Porque eu estou usando um pronome. Mas o referente aqui não é Dom Pedro. O referente aqui é
o jovem inventor, tá? Então, por isso, ele até aqui ele está certo, ó, é uma anáfora direta. Mas quando ele fala comercializá-lo, né? Na verdade, não é nem esse lo aqui, é o aparelho telefônico. Ah, desculpa, é o aparelho telefônico. Ele não vai comercializar, não é Dom Pedro, é o aparelho telefônico, tá? Então, dizer que é uma anáfora direta está certo, tá? E dizer que refere a Dom Pedro está incorreto. Por isso que a alternativa 6 está incorreta. Dom Pedro não esperava por aquilo. Funciona como elemento catafórico neutro. Colega, quando eu tenho um elemento catafórico, o elemento catafórico, quando ele fala aquilo, ele está se referindo a algo que vem antes, tá? E quando eu falo de catafórico, catafórico vai se referir a algo que vem depois, né? Então, nem no texto, nem aqui nesse trecho, esse aquilo vai estar na frente, o referente, né? Então, ele se trata de fato de um elemento anafórico e não catafórico, tá? Vamos aqui a alternativa é: quando o senhor fizer isto, o Brasil será o seu primeiro cliente. Funciona como elemento catafórico resumidor ou encapsulador. Aí aqui alegados fala assim, não, esses meninos estão querendo saber mais do que eu. Apesar de eu ter agravado as questões, ultimamente eu vou dar mais um agravante aqui. Se você quiser, por exemplo, né, saber todos esses desdobramentos desses elementos catafóricos, você tem que procurar um livro de linguística mais avançado, porque você não vai encontrar elemento catafórico resumidor, você não vai encontrar é, referencial anafórico indireto, você não vai encontrar isso nas gramáticas. Mas aí sabe como é o legados. O legados ele sempre sai trazendo coisa nova para que você não venha fechar a prova. Mas a partir de agora a gente já vai desdobrar, vamos dar mais sobrenomes, né? As funções referenciais anafóricas e catafóricas. Pois bem, quando ele fala que funciona como elemento catafórico resumitivo, colega, você lembra daquele aposto resumitivo, né? Dentro da coesão, ele funciona como um elemento catafórico resumidor, né? O que seria isso? Seria dizer assim, olha, colegas, eu, eu vou te falar isto, dois pontos, né? Sou trabalhador, acordo cedo e durmo tarde. Então, quando eu falo nesse isto, é o elemento catafórico, por quê? Porque o referente vai estar lá na frente, tá? E é resumidor porque quando eu falo isto, eu estou resumindo aquilo que eu estou fazendo um resumo dentro desse pronome demonstrativo para poder desdobrar lá na frente, tá? Então, você pode, dentro da coesão textual, você pode dizer que o elemento catafórico é resumitivo. Dentro da análise sintática, você pode comparar e associar com o aposto resumitivo, tá? Outro exemplo, se eu falar assim, há 3 coisas que eu gosto de verificar pela manhã. Essas 3 coisas aqui eu estou fazendo um resumo. Aí lá na frente eu vou desdobrar para ser catafórico, né? Fazer atividade física, dormir cedo, beber muita água, entendeu? Então é só o colega associar, né? Precariamente aqui, porque é, é, vai demandar que a gente venha fazer bastante treino em relação a isso, para que os colegas venham estar mais inteirados e aguardar essa questão em outra prova, né? Vai demandar treino, mas o categoria resumitivo é como se fosse o aposto resumitivo, que dentro da coisa textual a gente vai chamar de catafórico resumitivo. E dentro da análise sintática a gente vai chamar de aposto resumitivo. Vamos à questão de número 10. A relação de intertextualidade, que é um texto falando de outro texto, é uma dimensão dos textos que se refere a outras vozes, reconhecidas socialmente, e que se une à visão de um mundo em que escreve ou fala. Assinale a alternativa em que contém uma relação intertextual explícita. Como nessa questão ele está falando de intertextualidade, e ainda assim ele está falando que essa intertextualidade são vozes, são trechos, né? São falas reconhecidas socialmente, ó. Por isso que dá de você
reconhecer uma coisa dentro da outra em relação ao texto, né? Porque é reconhecida socialmente. A sinal alternativa que contém uma relação intertextual explícita. Aí vamos na alternativa A. Afastou-se afastou-se para o fundo do estande e tomou um aparelho semelhante. Eu leio essa alternativa A e não vejo nada relacionado a algo conhecido socialmente. Então eu não posso afirmar que, dentro do meu conhecimento de mundo, né, que isso aqui seja algo intertextual, ou seja, isso aqui é o trecho de uma coisa que está dentro desse texto, não, né? Aí vem a alternativa B. E pareceu murmurar alguma coisa. Quando eu falo e pareceu murmurar alguma coisa, isso aqui tem a ver com algum texto reconhecido socialmente? A resposta é não. Aí vamos à alternativa C. As palavras entram pelo tímpano do imperador. Eu também não tenho nada nesse trecho reconhecido socialmente em que venha fazer eu entender que essa parte está dentro do texto, mas se refere a outra coisa, a um outro texto, a uma música, por exemplo. Né? Não tem. Aí a gente vem aqui logo na alternativa E. Mas isto fala. Eu também não tenho conhecido socialmente que essa expressão aqui, ela é algo que alguém falou, que está numa música, que está numa poesia, que está no escrito, né? Não tem. Aí você vem aqui, professor, mas aqui a banca colocou aqui, to be or not to be, tal. Professor, eu não sei inglês. Verdade, eu também não sei inglês, não. Né? Mas eu poderia pensar aqui, alegados com o agravante ela que a única alternativa que iria sobrar seria essa, né? Que eu desconhecia, mas que eu tinha certeza que a alternativa B, C e E não é nada reconhecido socialmente, que a gente chama de chute fundamentado, né? Por outro lado, você que é professor em anos iniciais, né? Em algum momento a Alegatos pode alegar para você que em algum momento lá do texto lá ele chegou a dizer que isso aqui tem a tradução lá no texto, como por exemplo no final do texto que ele fala assim, ser ou não ser, pretende não ser, né? Mas, colegas, essa questão aqui ela é objeto de anulação, porque você não necessariamente precisa saber que significa ser ou não ser, que essa é uma palavra bastante conhecida, não sei se foi um psicólogo que falou, né? Falou isso aí referente às nossas crises existenciais, né? Mas aí fica aí a dica de que essa questão ela poderia ser objeto de anulação, né? Pode ser que você entre numa questão e a banca fala assim, não, eu falei isso aqui em inglês, mas lá dentro do texto está explicitamente a tradução. Pode estar a tradução, mas não explicitamente. Tá? Então, essa aí é a nossa correção da questão legados, nível médio. Tá? Espero que os colegas tenham enriquecido pelo menos um pouco, né, em relação a essa banca. Até o nosso recado e até o nosso próximo vídeo.